Vamos lá. Ué, cadê a Valéria? Achou? Boa. Boa noite. Boa Oi, noite, Sofia. oi, tudo bem? Sua linda. Vou pra minha... O método chegou? Eu posso Chegou. falar mais ou menos o que vai acontecer? Só rapidinho para as pessoas entenderem, gente. A gente preparou algumas perguntas. Recebemos algumas perguntas aí do canal da Sofia. O que vai acontecer agora que vocês vão passar pela experiência de uma canalização espiritual, diferente de incorporação a processo de comunicação energética de forma consciente, através do canal aí, no caso a Margot. Boa noite, mentor. Uma honra sempre. Essa mediunidade se chama psicofonia. E pode começar as perguntas. Mentor, por que o senhor não tem nome? De que forma podemos nos referir a você? Se eu te disser que me chamo Jesus, você acreditaria? Alguém acreditaria? Mas se eu te disser que sou Jesus, Jesus eu não seria, porque Jesus não mais o é. Vejam, em sistemas de planetas como esse, é necessário um nome. É necessário um nome por conta de órgãos governamentais, controle de pessoas, controle de natalidade, mas uma consciência em ascensão, uma consciência ascensionada, ela não necessita de um nome. Qualquer pessoa que quiser se comunicar comigo, o fará através da telepatia. Ninguém precisa me chamar pelo nome. Assim como eu ouço todos vocês, quando vocês me chamam, vocês não me ouvem, porque vocês não se conectam a mim. O teor energético de vocês não se conectam a mim. Mas eu ouço todos vocês. O que vai levar você a perguntar, não me interrompa, por favor, Valéria, você já bem me conhece. O que vai levar você a me perguntar, então, de que sistema eu sou? E eu poderia te dizer que a minha morada é no coração de todo aquele que me tem. Poderia ser o seu. Ou de tantos que estão aqui e me acompanham. Mas a minha morada está no braço de Perseu e no braço de Órion. Ou no coração de todo aquele que estiver comigo. E aí você vai também me perguntar, se eu sou uma consciência, por que me apresento então numa ideia masculina? E eu vou te explicar. A energia vril, energia dada pelo sol, energia de criação, energia dada pela terra, energia dada pelos oceanos que criam as marés, né? A energia também dada ao ser humano que inabavelmente não utiliza essa energia da forma que deveria. E talvez tenha um preço a pagar por isso. É a energia vital da criação. A energia prana, como vocês conhecem, é a energia que alimenta o espírito e pode assim alimentar o corpo. É a energia vital, também nos oceanos, também na terra, também no sol. A energia eletromagnética produzida pelos seres humanos para que se promova a cura e tantas outras coisas. E a conhecida por vocês como energia Yin e energia Yang. Energia Yin, energia da terra, a mãe, a energia do acolhimento, a energia que dá o alimento ao espírito. Energia Yang, energia do sol, energia da força, energia de poder. Tanto que o sol, a 149 milhões e 600 mil quilômetros da Terra, se aproximar 200 mil quilômetros mais, pode levar muitos à queimadura de 3º grau. Então sim, ele tem poder sobre os planetas ao qual ele rege. E se eu vou trabalhar o ego de tantos outros
Que energia eu precisaria para fazer isso, se não energia Yang? Como quebrar essas paredes egocêntricas, consistentes, a quais todo encarnado é apegado, resistente? Somente uma energia de força e concentração, como energia Yang. E a energia que eu caminho, e por esse motivo me apresento no formato masculino, mas eu sou uma consciência e não possuo sexo algum. E um momento. Vocês pouco fazem link das coisas, mas vejam. O Sol, ele transmite luz, calor, e é uma coisa muito direcionada. A Terra, ela tem que administrar isso, esse calor, ela produz o fruto, ela produz o oxigênio, ela cuida daqueles que habitam nela. Faça você, como uma estudante de neurociência, o link entre os dois cérebros e as forças. Por que o cérebro feminino é tão parecido com a Terra? E por que o cérebro masculino é tão parecido com o Sol? Alguns homens utilizam a força masculina, esse poder de força masculina, de forma errônea, sem controle, assim como algumas mulheres utilizam a energia Yin também sem controle, na submissão. Não entende que o acolhimento, na verdade, é a verdadeira força universal. Espero que eu tenha respondido 3 das suas perguntas. Mais até. Então, isso explica por que da tua metodologia ser mais dura, certo? Sim. Para vencer o ego. Sim. E o seu papel na humanidade, no nosso sistema hoje, é que para que a humanidade evolua, ou tem mais algum papel no nosso sistema que cabe assim à função hoje? Existe algum papel mais importante do que a evolução? Não. Este é o papel que me cabe. Aliás, este é o papel que cabe a cada um de vocês. As pessoas perguntaram muito sobre o coronavírus. O coronavírus seria um karma planetário, não um ano de Dharma? O coronavírus foi criado pelo homem, assistido pelo homem que o criou. Isso é um karma? Ou uma consequência? O que é o karma, se não a consequência dos seus atos? Eu não preciso esperar um ano de karma para que um karma se cumpra. O Dharma era o teste. Fazer o que tem que ser feito quando você está sendo testado. Mas o vírus é uma consequência do mau uso à natureza, do mau uso ao meio ambiente. Pouca responsabilidade tem o conselho kármico sobre isso. Ele foi uma ação humana com respostas humanas. Qual a avaliação que o seu mentor faz desse momento que a Terra passa no sentido de evolução? Já evoluímos algo? O que seria esse momento para a humanidade? Vamos falar de perspectiva de evolução. Então, eu vou usar como analogia um jogador muito conhecido por vocês, chamado Cristiano Ronaldo. Então, ele vai jogar amanhã. E ele, sendo a estrela que é, quais são as chances que tem do time dele ganhar esse jogo? Vamos dizer que ele vai enfrentar um adversário tão bom quanto. Então vamos colocar 50%, 50%? Ok. 50% de chance de ganhar. Amanhã, o dia do jogo, 15 minutos antes, Cristiano Ronaldo se machuca. Qual é a perspectiva agora de um time abalado com a falta do craque ganhar o jogo? Então, quando você olha para os seus irmãos aqui na Terra, quando você olha para o seu planeta, quando você vê a violência, a fome, a injustiça e a falta de compaixão, qual é a perspectiva que você me dá para o seu planeta? Eu devolvo a pergunta. Poucos por cento, né? As pessoas perguntaram muito qual é a sua perspectiva para a humanidade. A mesma perspectiva.
27,73% adoecida, 27% adoecida. Saindo dessa fase, vai haver um aumento de pessoas que evoluíram ou que transcenderam ou que entenderam mais esse momento? Se por essa fase você fala os 10 anos seguintes, eu acredito que sim. Porque se em 10 anos vocês não aprenderem nada, depois de tantos testes que virão, o que dizer? Virão outras pandemias? Virão outras doenças. Se vão se transformar em pandemia, vai depender de como cada um reagiu a essa. O que mais o ser humano precisa aprender para entender o que é o amor? Essa foi uma pergunta também que chegou aí pra gente. O amor não é algo que possa ser entendido. O amor é algo que precisa ser sentido. No entanto, você pode utilizar de meios para aprender o amor. Você pode ser solidário, você pode ter compaixão, você pode ser tolerante, você pode ser alegre. Tudo isso são fontes desse amor. E quando você pratica tudo isso, você está aprendendo o amor. Mas ele só pode ser sentido. E quando a gente fala ou pergunta quanto falta para aprender o amor, eu devolvo a pergunta a quem perguntou. Você tem amado? Mas você tem amado quem? Os seus filhos? A sua família? Os seus amigos? E qual é o esforço? Você tem amado o doente na rua que você não conhece? Você tem amado os seus inimigos? Você tem amado as suas dores? Você tem amado as suas amarguras, os seus defeitos? O que você tem amado? Para me perguntar isso. Porque isso é uma ação individual. Quanto cada um tem amado o todo? Fora do mérito de seus semelhantes como família, filhos e amigos. Responda também você, por conhecer alguns, quantos tem amado dessa forma? Muito pouco, né? Então essa é a perspectiva para compreender o amor. É muito fácil amar os que a gente convive ou os nossos familiares, né? Amar os outros, sim, de forma incondicional, como Jesus nos ensinou, né? Independente dos vínculos familiares, essa é a nossa prova, né? O verdadeiro amor. Sim. O verdadeiro altruísmo seria, né? Mentor, por falar em karma, né? A Margot explicou muito já aqui na rede da Sofia o que é karma, o que é dharma, então a pergunta que ela já respondeu. O senhor faz parte do conselho kármico, né? É uma informação que nós temos. Você poderia explicar o que é o conselho kármico e qual é a finalidade do conselho kármico na Terra, o Sol, no sistema, em outros planetas? Como é? Explica pra gente. A propósito, eu gostaria de dizer que sintam-se à vontade para me batizar, já que tanto querem um nome. Né? Veja, talvez não tenha sido explicado isso a vocês, mas no sistema de algoritmo, a própria consciência dá a ela o karma que ela acredita que merece. O conselho kármico, ele trabalha dentro das consciências. Então, se a sua consciência está roubando no jogo, por assim dizer, e no algoritmo ela não está dando a você o que realmente precisa ser dado, porque ela que vai determinar qual é o karma do aprendizado dela. Aí nós vamos interferir, essa consciência perde o poder sobre o avatar e o avatar então está sujeito a nós. Portanto, toda consciência que não segue o algoritmo para se fazer o que é correto, ela está sujeita ao conselho kármico, que tem mais a ver com o sistema do que propriamente o indivíduo. O indivíduo está sujeito à própria consciência dele. Abrange outros planetas também em evolução? Todos do braço de Órion, todos do braço de Perseu. Entendi. Tem relação muito com a questão de vencermos o programa, né? Nessa relação dos algoritmos, né?
consciência, o programa, que seria a nossa mente. Qual seria o caminho mais rápido? Assim, as pessoas perguntam muito sobre isso, a gente sabe que isso é um processo, mas para vencer este programa? O caminho mais rápido é o caminho que você vai escolher para aprender, mas deixa eu te falar sobre rapidez. Para você entender passado, presente e futuro e como funcionaria essa tal rapidez. Em uma estrada está você, 30 carros atrás, 30 carros à frente. No momento em que você passa, você vislumbra um acidente. Aquele é o seu presente, mas é o futuro dos próximos carros que virão. Segundos depois é o seu passado. Mas é o futuro daquele que está lá na frente, porque ele não vislumbrou o acidente, só vai ver após uma notícia. Então, passado, presente e futuro se encontram o tempo todo. E outra nuance disso. Você resolve decidir quanto tempo é da sua casa até um determinado lugar. E você fala, eu vou a pé. Você convida o João e Paulo para ir de bicicleta e convida a Sofia, aqui ao lado, para ir de carro. Para ver quanto tempo leva de cada um. Obviamente, quem for de carro vai chegar antes. Então, Sofia chegará antes. Então, ela vai vislumbrar o futuro muito antes de todo mundo. E você, de bicicleta, logo em seguida. E quem está a pé vai demorar mais para vislumbrar o futuro que está à frente. Interessantemente, quando você apressa o seu tempo, você diminui o seu tempo de estadia aqui. Não coincidentemente, as tartarugas são os animais que mais vivem. A pressa, o que é a pressa? De que pressa você está falando? A sua evolução é agora que você quer? É agora que ela acontece. É agora que você decidiu. Não tem como apressar a sua evolução. Olha, agora você é iluminado. O seu processo interno se dá quando? É agora que você vai começar? Então é agora que ele vai se dar. Você pode fazer isso mais rápido, buscando conhecimento e aprendizado? Sim, mas você precisa transformar esse conhecimento e esse aprendizado em prática. Entende? Sim, só na prática a gente vai evoluir e vencer o programa, transcender, né? Mas aos que estão perguntando se existe uma forma mais rápida de fazer isso, eu vos garanto, são os que nada estão fazendo. Porque os que estão fazendo alguma coisa não estão preocupados com o tempo que isso vai levar, e sim com o processo. Agora, eu não sei o que você pode fazer para apressar o seu processo evolutivo, mas eu sei de coisas que atrasam o seu processo evolutivo, como, por exemplo, as mentiras que vocês contam para vocês o tempo todo. As pessoas falam assim, a grande maioria. Eu não me importo com a opinião dos outros, isso é uma mentira. Apenas 3% da população não se importa com a opinião dos outros. A grande maioria se importa sim. E fica contando essa mentira para si mesmo. E ainda dependendo da opinião dos outros. Essa é uma das mentiras que vocês contam para vocês mesmos. Uma outra mentira. Eu sou otimista. Outra mentira. O otimista, ele acha que porque ele pensa, no otimismo, ele pensa que vai dar certo, ele é otimista. Porque ele está lá batendo palma, vai dar tudo certo, não. O otimista realmente sabe que vai dar certo. E isso diz respeito a 12% da população. 88% acha que é otimista, mas não é. Então são essas as mentiras, essas pequenas mentiras que vocês contam para vocês, ficam atravancando a evolução de vocês. Quer outras mentiras ou pode ir para a próxima pergunta? Vou fazer uma última pergunta antes do Marcelo entrar, que a gente vai dividir o tempo. É uma pergunta que eu fiz sobre o simulador, né? A Margot também traz muita informação de que a gente vive na realidade simulada, né? E um simulador tem um tempo de vida máximo de 150 anos, né? O que a Margot nos falou. Como explicar a história de Jesus de 2000
20 anos dentro do simulador. Ficou na explicação em que eu te falei que o passado, o presente e o futuro estão acontecendo simultaneamente. Mas até nesse caso é uma memória implantada da história acontecida. Não é a história aqui vivida. Então fica uma memória implantada em todo mundo para entender, senão esse simulador teria 5 bilhões de anos, que é o processo terrestre. Então, a história de Jesus aconteceu na Terra verdadeira antes de criar o simulador? Sim, por isso que se criou o simulador. E as realidades acontecem simultaneamente. Você pode estar agora em 2075, em 1932. É o que Tudo as pessoas chamam acontece de simultaneamente. reencarnação, mentor? Não entendi. É o que as pessoas entendem como reencarnação, Exatamente. que elas contam na linha do tempo, porque elas fazem essa cronologia, diferente da nossa dimensão, mas a gente vive em realidades paralelas, tempos acontecem ao mesmo tempo em tempos diferentes. Seriam em realidades diferentes, mas no mesmo tempo, na mesma simulação, na mesma dimensão. Então eu agradeço muito a honra de te entrevistar, de fazer perguntas, e sempre é uma alegria. Eu vou sair para entrar o Marcelo. Ele A vai fazer mais gratidão é recíproca. Amém. E a gratidão não pode sair, enquanto você vai sair eu vou falando. E a gratidão não é só a você, mas a todo aquele que aqui estiver. E principalmente aos que estiverem aqui isento de julgamentos. Que eu já encontrei alguns aí. Boa noite, Marcelo. Boa noite, mentor. Tudo bem? Sempre Mentor, tudo primeiro, bem. Tá tudo bem, Marcelo? sempre no desafio, mentor. O desafio é bom, Marcelo. As pessoas têm que se desafiarem. Sim, mentor, eu tenho percebido isso. Mentor, eu gosto muito, agradeço também a Valéria, a Sophie também, ao público da Sophie, obrigado por tudo. Eu estava ouvindo a questão do simulador, de todas essas questões, às vezes a gente se confunde aqui, né? Porque eu sinto que tem desafios, tem questões de família, tem sonhos. Falando das programações, eu sinto que a gente está sempre sofrendo, mentor, antecipadamente. Então, muitas vezes, né, nesse movimento, a gente fica preocupado se a gente vai encontrar um amor, fica preocupado se vai conseguir corrigir algum problema com a família. Eu lembro que a gente não corrige nada com a família. Mas, mentor, o que a gente pode fazer para a gente vencer essa programação, no caso de tentar viver o momento presente? Eu lembro que sofrer pelo futuro, sofrer por antecipação, é uma doença que a gente está vivendo aqui, mentor. Inicialmente, a você que está procurando um amor, eu quero saber se você já encontrou dentro de você. O que faz você procurar um amor fora de si mesmo? Vocês. O ansioso vive num tempo que não existe. O ansioso vive numa dimensão à frente. Mas o futuro, quando é o futuro? 2 minutos atrás eu estava no passado. O futuro agora não é mais. Passou o futuro. 30 segundos atrás. O que é o futuro, Marcelo? Por que você se coloca, Futuro é presente imaginado, perdão. Por que você se coloca numa dimensão que não te pertence e onde você não pode estar? Você pode estar a 2 horas à frente? O que faz com que você se coloque lá, além da tua falta de inteligência, e perdoe-me? Mas é isso que acontece. A falta de inteligência emocional te coloca numa dimensão diferente daquela que você está. Qual era a outra pergunta? E é verdade. Essa falta de inteligência e gestão emocional, essa dor que a gente fica sofrendo pelo futuro, mas como que a gente pode, mentor, viver o momento presente? Existe uma prática mental, porque essa programação que tem dentro da gente é um desafio vencer ela sempre. A todo momento a gente está no automático. Tem alguma forma, mentalizar, meditar, alguma sugestão sua, mentor? Metodologia, cada um tem a sua, Marcelo. Para alguns é a meditação,
para outros é a leitura, para outros é a prática, para outros é a caridade. Como que você vai dar uma metodologia para 7 bilhões de mentes diferentes umas das outras com algumas similaridades? Como daria essa metodologia? Vamos falar de família, o que eu sou para você, Marcelo? Além de sua família. Agora faz parte da família. Agora faz parte da minha família agora. O que é cada pessoa que cruza o teu caminho e deixa um presente para você como amor, solidariedade, gratidão, se não a sua família? Por que vocês insistem em achar que família é um laço consanguíneo? Veja, precisa de uma metodologia para que se chegue aqui. Essa metodologia é a união de 2 corpos. Para que esses 2 corpos, se unidos, consigam produzir um outro ser humano, e para que esse outro ser humano seja bem amparado, esses 2 corpos vão se unir numa coisa chamada matrimônio, para orientar esse próximo indivíduo que aqui vai chegar. Mas não tem esse laço familiar que isso é uma das coisas que mantém vocês dentro do programa. Veja, a sua mãe desencarnou há 15 anos e você continua cultuando ela todos o famigerado Dia das Mães. Nos aniversários dela, então vou te contar uma história. Existe uma regressão que foi feita em uma moça. Aqui agora, ela tem uma mãe presente, zelosa, que cuida dela, do filho dela, das outras irmãs, da outra neta. Mas em uma realidade paralela, essa mesma mãe tacou ácido na cara dela e a cegou. Para essa realidade, ela está rezando para que a mãe perdure até quando puder, mas nessa outra realidade, ela está querendo matar essa mãe. Quem é essa mãe? Quando vocês vão entender que essas relações familiares é a constituição do aprendizado das diferenças entre vocês. Não é para ficar se perpetuando. Isso mantém vocês dentro do programa. Isso mantém vocês não em estado de evolução. Eu tenho que não me importar com a minha mãe? Não, você tem que se importar enquanto ela está aqui. Enquanto você estiver comigo, nós vamos construir uma história bacana juntos. Mas não adianta você fazer isso depois que eu me fui. E não adianta você ficar me cultuando. E muitas vezes eu já estou perto de você de novo e você continua me cultuando. Isso é tolice. Quem é a tua mãe? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Dizia Jesus, conhecido por vocês com esse nome: meu pai e minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Todo esse culto à família exacerbado mantém vocês presos no programa. Vocês precisam se libertar. Entender que vocês são consciências em ascensão. E que nesse momento você está vivendo uma história com esse espírito em que ele é a sua mãe. Mas que lá na frente ele pode ser o seu algoz ou vice-versa. Até para saber como você vai desenvolver esse amor. Porque desenvolver amor por uma mãe zelosa é muito simples. De novo, o amor. Mas desenvolver o amor por aquela mãe crica, que fica xingando, ofendendo, criticando, ou por aquela pessoa que jogou ácido nos seus olhos. Como você pode amar essa mãe tão zelosa e não amar o que jogou ácido nos seus olhos? É o mesmo espírito. Encontre a congruência dentro da própria congruência de vocês. Apegam a esses títulos. A gente é criança, mentor. A gente ainda é muito criança. Estamos aprendendo. Vocês estão se consolidando como crianças. A Valéria não fez essa pergunta, mentor. Eu vou fazer porque você falou de liberdade. Mas antes disso, a Valéria não fez essa pergunta, mas talvez você já tenha respondido no Yin Yang. Porque essa forma mais dura de falar assim com a gente, às vezes, essa forma é uma forma assim, tem um pai crítico e um pai amoroso. É um pai crítico aqui que ele provoca a gente a evoluir. Por que essa forma de falar? Entenda. Todas as vezes que você se sentir
ofendido, eu estou conseguindo o meu objetivo. né? Eu estou conseguindo o meu objetivo. Quando você ficar com raiva de mim, quando você me odiar, eu estou conseguindo o meu objetivo porque eu estou chegando no teu ego. Porque a tua consciência não é capaz disso. A tua consciência filtra o ensinamento ou a crítica. O teu ego não suporta. E se eu quero encontrar com o teu ego e eu quero derrubar o seu ego, eu vou provocá-lo. E você vai querer me xingar, e você vai querer me ofender, e você vai bater o pé e vai virar as costas e nunca mais vai querer me ver na tua vida e vai perder uma oportunidade porque vai manter o seu ego lá intacto. E é assim que eu vou trabalhar. Às vezes a gente percebe, tem um estudo que eu ouvi do senhor liderando, que foi o seguinte: você falou de 3 coisas muito importantes para mim. Eu vou trazer a primeira, você falou de liberdade, né? E você falou uma coisa de respeito, que eu achei maravilhoso, falando de família, falando de relacionamentos. O respeito você trouxe que não é um protocolo social, que as pessoas achavam que o respeito era um protocolo social. E você traz que eu vou falar de uma forma mais simples, né? Eu queria que o senhor... Por que se você entendeu, você está subestimando a inteligência dos que aqui estão? Você não entendeu? Eu entendi de uma forma que eu achei maravilhosa, que era dar o direito da pessoa, o respeito, dar o direito da pessoa ser quem ela é perto de você. Porque você também quer ser quem você é perto das outras pessoas. Você quer exercer o direito de ser quem você é? O senhor falasse um pouco desse respeito. Mas você já falou. O direito de você exercer, ser quem você é, e dar ao outro o direito de exercer, ser quem ele é. Porque se você prefere viver dentro de um personagem e conviver com um personagem, você está rendido a quem? Ao programa ou à sua consciência? É melhor ter um personagem que te agrade? Programa. Ou alguém que é verdadeiro naquilo que ele é e que você pode escolher se você quer conviver com aquela verdade ou não. Você tem que ter a opção de escolher a verdade que você quer conviver. Você quer conviver com alguém violento? Então você precisa conhecer esse alguém violento. Dê a ele a liberdade de ser quem ele é, para você ter a liberdade de escolher se quer conviver com ele. Não tente ficar podando as pessoas ou moldando as pessoas aquilo que você acredita ser a tua verdade. Mentor, isso nos leva a uma coisa chamada liberdade. Você pode falar um pouquinho dessa liberdade para a gente, dessa liberdade interior, de quebrar um pouco dessas amarras, do medo de crítica, medo das coisas, essa prisão que a gente tem mental, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, fica aquela chuva de pensamentos, enfim. Você pode falar um pouco da liberdade para a gente, liberdade interior principalmente? A liberdade é um estado que, por ser o penúltimo estado, vai demorar para ser alcançado, mas ele precisa ser constantemente exercitado até que se chegue ao estado. Né? A liberdade de ser quem você é a permissão que você se dá para ser quem você é, independente das críticas. Porque se você está vivendo um personagem para agradar quem quer que seja, com medo das críticas, eu informo que criticado você será, o teu personagem vai sofrer críticas, a sua verdade vai sofrer críticas, porque é isso que o ser humano faz, ele critica. Então, mesmo que você esteja dentro de um personagem ou dentro da sua verdade, você será criticado. Então veja, já que você vai ser criticado de qualquer forma, por que não ser criticado dentro da tua verdade? A liberdade de você se movimentar entre as suas dores, sabendo que elas são passageiras e, acima de tudo, que você as criou. Porque qualquer dor que você tenha no seu coração, acredite, foi criada por você. Eu percebo que a gente já está acabando, tem mais 5 perguntas aqui, né? Mentor, em cima disso que você falou,
a gente percebe que não importa os eventos que acontecem em nossas vidas, os significados que a gente dá é o que pesa no fim de tudo, né? No meu cachorro aqui. E eu percebo que desde criança a gente às vezes vem dando significados ruins para as coisas, né? Achando que as pessoas feriram a gente, achando que as pessoas ali, enfim, as pessoas deram o que elas tinham, né? E às vezes a gente dá um significado tão triste para algo, por exemplo, eu mesmo, às vezes olhando a minha história, vendo assim coisas que eu identifiquei como escassez, como castigo, e depois aquelas coisas me deixaram fortes, né? Então talvez dar novos significados para as coisas, para os eventos que aconteceram conosco, pode ser um bom começo também, né? Quando você percebe, dentro de toda a história, e você percebe grandes espíritos que aqui estiveram, e o que você encontra em comum nessas histórias? Veja, por exemplo, a história de Francisco Cândido Xavier. Foi uma história fácil? Não. E como ele se portou durante a história dele, se não com sabedoria? Quando você olha a própria história de Jesus, foi uma história fácil? De forma alguma. Quando você olha a história de Buda, que era uma história fácil, onde ele não aprendia nada e ele resolve abandonar tudo para poder aprender alguma coisa. Aonde estava o aprendizado de Buda? Na facilidade ou quando ele foi buscar fora da facilidade? Quando você olha a história de Francisco de Assis, que também abandonou tudo para servir aos pobres, foi uma história fácil? A facilidade está onde você quer colocar. Onde você quer colocar a facilidade? A dificuldade também está onde você quer colocar. Você acha que Francisco Cândido Xavier colocou dificuldade na história dele? Ou Francisco de Assis colocou dificuldade na história dele? Eles colocaram o fermento dos sábios, a gratidão e o amor. Se é isso que está faltando na tua história, de quem quer que esteja ouvindo, a gratidão e o amor, esse é o fermento dos sábios. Esse é o fermento do crescimento. Esse é o fermento da liberdade. Isso é o que esses espíritos todos têm em comum. A gratidão, a sabedoria e o amor. Verdade, mentor. Eu percebo nos momentos de dor, assim, quando a gente fica se vitimizando, eu principalmente, aí, quando começa a agradecer, é como se tirasse com a mão aquela dor. Tem uma pergunta aqui, mentor, que é o seguinte: como saber se estamos vivendo o nosso propósito de vida ou cumprindo a missão que nós assumimos aqui? Como saber se você está cumprindo o seu propósito de vida? O seu propósito de vida é aquilo que te dá satisfação, é aquilo que te deixa feliz. Vou devolver a pergunta. Você está feliz? Você encontrou o seu propósito de vida. Mas não é essa felicidade supérflua, né? É uma felicidade que ela vem de dentro, de uma forma tão intensa, que ela não vai caber em você. Você terá que dividir ela com outras pessoas. Quando você encontrar essa felicidade, você encontrou o seu propósito. Uau, mentor. Mentor, tem uma outra pergunta, que é como saber se estamos no caminho para ter uma vida abundante. Como que a gente sabe que está nesse caminho? O que você tem escolhido? Você tem sido luz ou treva? Você tem sido cura ou dor? Você tem sido amor ou descaso? Ou indiferença? O que você tem trilhado? Você tem trilhado a verdade ou você tem mentido para si mesmo e para tantos outros? Por onde seus passos caminham? Você espalha o quê? Confiança? Amor? Ou julgamento? Ou críticas? O que você tem espalhado? O que você está se tornando? Quando você olha para você, diante do espelho, qual é o sentimento que você tem? É de vergonha ou de gratidão?
você se percebe? Como alguém que está procurando fazer a diferença? Ou como mais um que está a reclamar dos fatos? Onde eu enquadro você em tudo isso? Você que eu digo a qualquer um que esteja me ouvindo. Mentor, se observar, né? Maravilhoso. Para a gente encerrar, mentor, tem uma pergunta que eu achei, que eu gostei muito. Foi o Renato que fez essa pergunta aqui. Ele está assistindo, ele está acompanhando aqui essa live da Sofia aqui, no canal da Sofia, no Instagram dela. E ele perguntou assim, foi tão limpa a pergunta dele, qual a missão de nós, seres humanos, aqui na Terra? É a última pergunta que eu faço para o senhor, e já agradecendo aqui essa possibilidade, tá, mentor? Qual a missão nossa aqui, dos seres humanos aqui na Terra? O propósito é a evolução. A missão seria espalhar coisas boas, como amor, gratidão, ensinamento. Porque se você sabe como escrever A, B, e o seu irmão não sabe, ensine-o. Se você sabe como fazer um pão e o seu irmão não sabe, ensine-o. Quando vocês vão compartilhar o que vocês sabem com os outros? E não precisa ser grandes coisas. Algumas pessoas estão carentes de pequenos aprendizados. A gente vai espalhando a missão, porque se você acha que você vai concluir a missão sozinho, não vai. A missão é para todos. Como diz sempre, o mundo acontece no nós, o mundo não acontece no eu. E para a gente saber se nós estamos cumprindo a missão, nós temos que olhar da nossa janela e ver o que está acontecendo. E eu quero fazer a diferença, então eu vou fazer a diferença. Eu vou compartilhar bondade. Eu vou compartilhar solidariedade. Eu vou compartilhar uma coisa isenta nessa humanidade. Compaixão. Eu vou me isentar de julgamento. Eu preciso entender que a missão aqui é evoluir. E eu não vou evoluir preso a nada disso. Não precisa sair daí, Marcelo. Bem-aventurado os que vivem de sua verdade ou da verdade, pois eles serão evangelho de muitos outros. Bem-aventurados os que enxergam com os olhos da alma, pois eles não verão a escuridão. Mas se os olhos da carne a virem, já estarão fortes em seu espírito. Então, não lhes fará mal. Bem-aventurados que ouvem com o coração, pois já entendeu que a mente é traiçoeira, é o teu depósito de egos, e que seu coração é a sua maior conexão com a fonte divina. Bem-aventurado todo aquele que esteve aqui agora, comigo, sem julgamentos e com gratidão, pois a todos vocês eu vos garanto, eu vos considerei, eu vos darei um amanhecer melhor. E isso é promessa cumprida. Eu vos agradeço, todos que aqui estiveram. E eu espero que toda essa paz interna minha, todo esse amor que eu tenho pela humanidade, o amor de Isaías, encontre o coração de cada um de vocês nesse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente agradece aqui a Margot, agradece a Supi, agradece a todos vocês que acompanharam até o fim. Margot, que Deus te abençoe. Margot, que Jesus te ilumine. Obrigada. A gente agradece. Sofia, dá um abraço nela aí, Sofia. E a gente agradece aqui os aprendizados. Sofia, obrigado, viu? Eu que por esse espaço agradeço. pra gente, para todos vocês que acompanharam aqui até o fim. Desculpa, gente, eu vou sair, tá bom? Manda um beijo. Não, manda um beijo pra gente, mano. Um beijo para todos vocês.
Sofia, um beijo. Beijo. Vou encerrar aqui, gente. Obrigada